Você tem que crer nisso, que você veio aqui para escutar uma palavra personalizada de Deus para você. Eu sei que a comunhão é muito boa e nós sabemos aproveitar muito isso, né? Com café da manhã, com almoço. Mas, sabe, Deus tem um alimento que é especial para nós. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é um alimento que faz bem para a nossa alma. Você sabe que hoje o grande mal do nosso século são as doenças psicossomáticas, né? As pessoas que são doentes da alma, né? A ansiedade, a depressão, enfim, a acusação, as coisas na cabeça. E você sabe que o remédio para tudo isso é a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos levar as nossas mentes cativas a Cristo. Mas Deus, pode ser. Você sabe que isso é interessante, porque às vezes a gente fala, mas pastor, eu não consigo parar de pensar nessas coisas. Mas deixa eu dizer, a sua mente é sua mente. Você tem que mandar nela. E por isso que a Bíblia fala que é levar cativo, né? Não sei se vocês já viram como é que a polícia leva alguém preso, né? Tem gente que eu acho que, Deus o livre, mas se eu fosse preso ia ser fácil de levar. Não, pode deixar que eu vou sozinho. Mas tem gente que vai meio arrastado, né? Então a Bíblia fala que é assim que é com as nossas mentes. Às vezes as pessoas acham que aquilo que nós pregamos é uma espécie de pensamento positivo, né? O que o pensamento positivo fala? Você está com um machucado na mão, você fala, eu não estou machucado, eu não estou machucado, eu não... Mas está doendo, você está vendo, alguma coisa diz lá na sua mente que tem um machucado, e você fica negando. Sabe, não é negação de realidade, mas é você viver numa realidade superior. Amém? Então quando você olha para um problema, você não vai negar o problema, mas você vai confirmar o que a palavra de Deus diz. Fala, eu escolho ficar com a palavra de Deus e não com aquilo que eu estou vendo. Amém? Por isso que a Bíblia fala que o meu justo viverá pela fé. Você sabe, nós não podemos viver. São dois inimigos, dois opostos. Você viver por aquilo que você enxerga, por aquilo que a sua percepção, a sua leitura de mundo te indica, os seus indicadores naturais, ou você viver com base naquilo que Deus escreveu para você e colocou na Bíblia, aquilo que Deus fala com você no seu coração, aquilo que o Espírito Santo ensina para você. São duas realidades diferentes, ok? Você sabe, a maneira de nós fazermos a leitura da realidade, ela tem muito a ver com aquilo que nós vivenciamos. Se você pegar um acidente de carro e duas pessoas que testemunharam, eu tenho certeza que cada uma vai contar aquele acidente por uma ótica diferente, né? E não é que as duas estejam erradas, mas cada uma faz a sua leitura. Sabe, nós às vezes somos fruto, nosso comportamento é resultado da da maneira como nós aprendemos a viver, da maneira como nós aprendemos a fazer uma leitura de mundo. Agora eu quero dizer, o que você experimenta hoje é fruto dessa construção na sua mente, na sua psique. Mas eu quero dizer que Deus quer te levar para lugares maiores. A Bíblia fala assim que Deus tem pensamentos maiores a nosso respeito. Amém? Então, você vai ter que abrir mão daquilo que é o seu padrão de pensamento, sua maneira de raciocinar e de encarar as coisas e assumir a maneira como Deus quer que você pense. Por isso a Bíblia fala, transformai as vossas mentes, para que você então, esse então é por minha conta, possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se você viver ainda com base na sua mente, você vai experimentar aquilo que você sempre experimentou. É onde sua mente te permite levar. Mas se você começar a encher a sua mente com os pensamentos de Deus, com a palavra de Deus, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. E deixa eu dizer, a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para os seus. Amém? Sabe, eu vinha vindo para cá e eu compartilhando com a Andressa no carro, o quão Deus é maravilhoso, né? Tudo que a gente tem experimentado e vivido, nós jamais havíamos imaginado nas nossas vidas, né?
E isso tem a ver com uma decisão, que nós decidimos viver aquilo que Deus pensava a nosso respeito, aquilo que Deus queria para nós, e permitimos que Ele nos conduzisse pelos caminhos dele, e não os nossos. Provavelmente, se eu fosse pelos meus caminhos, talvez eu fosse alguém até, de certa forma, bem-sucedido, mas não experimentaria a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, o trabalho do Espírito Santo hoje em nossas vidas, o trabalho nosso hoje é conseguir permitir que a nossa mente seja transformada, seja lavada pelo Evangelho. Sabe, muitas pessoas acham que a obra de Deus ela terminou com a salvação nossa. Né? Se você falar para alguém assim, qual que é o objetivo de Deus? Todo mundo fala, a salvação, né? A salvação, então posso dar um tiro em você aqui, você já é salvo, já acabou a obra de Deus na sua vida, né? Mas veja, Deus não quer apenas que você seja salvo. Deus, Ele te tornou filho, mas agora Ele quer te dar a mente de Cristo. Deus quer fazer de você um filho à imagem e semelhança dEle. Amém? Os irmãos estão comigo? Você sabe, quando o homem foi criado, a Bíblia fala que foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Para nós, essa tradução, né, que veio para o português é muito pobre, porque imagem e semelhança são sinônimos. Mas por que a Bíblia usou duas palavras? Porque quando fala de semelhança, não é semelhança física, mas fala a respeito de ter o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Então Deus, Ele quer não apenas te salvar, mas salvar é o começo desse processo. Agora Deus quer te levar a uma transformação da sua mente, para que você tenha a mente de Cristo, a mente de Deus, para que você possa expressá-lo plenamente como um filho. Você sabe, meu filho, ele pode parecer fisicamente comigo, mas a glória é que ele não apenas pareça fisicamente, até é bom não aparecer muito fisicamente, né? Deus foi muito misericordioso, deu olho verde para ele e tal. Mas você sabe, a glória de um pai é que ele se pareça comigo na maneira de pensar, na maneira de agir, né? Isso é o que Deus espera de nós. Por isso que Deus, ele se compraz, Ele tem prazer quando nós desfrutamos das coisas que Ele preparou para nós, né? O versículo de hoje, irmãos, eu não estou entrando na palavra, isso é só uma introdução, fica tranquilo. Hebreus 10, 38, talvez vocês já conheçam, a gente falou aqui, que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vocês estão abrindo? Tá bom, pode abrir que nós vamos... Hebreus 10, 38. Então o padrão que Deus estabeleceu é mais ou menos o seguinte: olha, a maneira de você viver não é com base naquilo que você está vendo, sentindo ou vivenciando. É baseado na fé. Mas fé aonde, irmãos? Fé na palavra de Deus, fé naquilo que Deus fala a seu respeito. Mas é interessante que aqui fala, se ele recuar, o meu coração não se compraz nele. E eu ficava preocupado quando eu lia isso, irmãos, porque eu falava, quer dizer que toda vez que eu não atinjo o padrão de fé, Deus fica chateado comigo. Porque aqui fala que o coração de Deus não se compraz. Mas você sabe que o Espírito Santo foi colocando no meu coração que, na verdade, Deus não se compraz, não é porque Ele se chateia conosco, mas é porque é mais ou menos assim, você é um pai e preparou algo maravilhoso para o seu filho desfrutar, e ele simplesmente não desfruta daquilo. Não dá uma gastura, não dá um asco, né? Você pensar, poxa vida, eu fiz algo tão maravilhoso e meu filho escolheu um outro caminho. Meu filho não desfrutou, olha, eu tinha preparado coisas tão grandes para ele e ele preferiu levar uma vida ruim. Sabe, durante muito tempo, né, foi pregado um evangelho de mediocridade, um evangelho de pobreza, né, um evangelho de escassez, né, e é interessante que às vezes a gente ouve umas pessoas com uma aparência de piedade, elas falam assim, não, eu não preciso de nada não, Deus, eu estou bem, tendo saúde, tendo o que comer aqui. Deixa eu falar, isso é uma tremenda de uma arrogância, porque Jesus, Ele morreu para te dar uma vida em abundância. Todas as vezes que você negocia viver menos do que isso, você está sendo arrogante.
Sabe, é como se o meu pai fosse um tremendo milionário e desse uma Ferrari, uma Lamborghini para mim, e eu falasse assim, não, eu não aceito andar no carro do meu pai, eu vou andar de Uber, até eu ter dinheiro e comprar meu carro. Que é isso, gente? Sabe, mas tem muito crente desse jeito. Não, eu não preciso, não vou incomodar a Deus, não. Em outras palavras, eu não preciso do seu favor, eu não quero aquilo que você tem para mim, eu me viro sozinho. Sabe, nós temos que mudar esse pensamento. Porque Deus, Ele se comprar, sabe quando que a alegria de um pai? É quando vê o filho desfrutando daquilo que Ele preparou. E você sabe, Deus tem preparado coisas maravilhosas para nós. Deus tem uma vida de excelência. Eu estava conversando ontem com os irmãos num churrasco, você vê, a gente fala de Deus até no churrasco, né? Aliás, não tem nada mais bíblico do que churrasco. É sério. É de Deus, irmãos, eu te garanto. Fala até em línguas quando eu como uma picanha. Mas de alguns cientistas, né, que mesmo sem acreditar no nosso Deus, eles não acreditam na teoria da evolução, mas acreditam na teoria criacionista, que um ser superior criou. Era impossível a Terra se tornar tão organizada e tão perfeita e se tornar tão complexa de uma forma aleatória. E a gente estava falando daquilo que ele chama de assinatura de Deus, que é um redemoinho que tem no seu cabelo, provavelmente nos homens, eu sei que tem, e que é o mesmo das galáxias, e enfim. Mas é interessante que tudo que Deus faz é perfeito, é de muita excelência. Sabe, Deus nos criou para desfrutar da sua criação. Efésios 2 fala que Deus que de antemão sonhou conosco, planejou, Ele preparou também as boas obras para que nós pudéssemos andar nelas, para que nós pudéssemos desfrutar delas. Não é maravilhoso saber isso? Que Deus preparou uma história de vida fantástica para você? Amém? Mas você sabe, muitas pessoas têm medo disso. Muitas pessoas têm medo de se lançar, porque é pela fé. Eu tinha uma coisa que... Irmãos, eu já fui extremamente racional, e para mim você sair do controle da situação era algo assim impensável. Eu acho que isso para homem é um negócio mais sério, para mulher talvez seja menos, não sei, mas para homem é horroroso isso, você não está no controle da situação. E esse negócio de viver por fé é muito difícil, porque você realmente precisa crer, precisa acreditar, precisa se lançar, porque veja, crer não é apenas na sua cabeça. Crer tem que ser expresso nas suas atitudes. Se você crer só na sua cabeça, você não vai mudar nada. Um pensamento dentro da sua cabeça não tem poder de mudar as coisas, mas se esse pensamento se torna em atitude, você vai experimentar um resultado prático. Amém? A Bíblia fala que até os demônios creem e estremecem. Então, crer, como diz a Bíblia lá no livro de Tiago, não basta você ser um ouvinte da palavra, você tem que ser um praticante. Bem, você já está fazendo muito bem de estar vindo ouvir, Porque é o primeiro passo. Você não ouve, não tem nem como mudar mesmo. Mas não fique apenas na teoria, aplique essas coisas na sua vida prática. Sabe, dê lugar para a fé, dê lugar para aquilo que Deus queira fazer, ainda que para você pareça esquisito. Você sabe que o nosso problema é isso, tudo aquilo que foge do nosso senso comum, do nosso caminho, do nosso ordinário, do nosso rotineiro, tem medo, a gente tem medo de fazer isso, Agora, toda a ação de Deus, ela é sobrenatural, ou seja, ela é sobre aquilo que é o normal, aquilo que é natural. Então isso dá medo para muitas pessoas, você sair do controle e entrar no terreno natural. Porque o natural para Deus, do nosso ponto de vista, é sobrenatural. Então nós precisamos ter fé para andar nesses caminhos e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Amém? Quantos querem ter uma vida extraordinária? Sabe, foi para isso que Deus te criou. Você sabe por que a igreja não ganha mais gente? Porque nós não vivemos ainda essa vida. Eu fico pensando naquela igreja de Atos, que viveu tantas coisas. A Bíblia fala que dia a dia o Senhor ia acrescentando pessoas naquela igreja. Por quê?
fala que eles caíram na graça do povo. Todo mundo olhava para aqueles caras doidão lá e falava, não, eu quero ser maluco igual esse cara, porque ele parece maluco, mas ele é feliz, ele está experimentando de coisas extraordinárias. Fala a verdade, o mundo ele está sempre à busca do que é novo, sempre em busca de uma satisfação em coisas que ele acha que é nova, mas deixa eu dizer, não existe nada mais revolucionário, nada mais novo, nada mais contracultural dessa cultura que as pessoas vivem, do que você viver o Evangelho de Cristo. Pare e pensa, gente. Cristo foi o cara mais doido que andou nessa terra aqui. Ele foi num casamento lá, os fariseus, tudo aquele negócio, pegou água e transformou em vinho. A gente fala, vinho, né? Fosse para os dias de hoje, Jesus transformou aquilo numa cervejada. Você tem fé para acreditar nisso? Ou você se escandaliza? Sabe, nós temos que estar... Jesus não foi andar com os religiosos. Jesus foi andar contextualizando, né? Foi andar com o maconheiro, foi andar com o cara lá chapado, com o cara do skate, com o tatuado. Ele não foi andar com quem era bonitinho, com quem... Ele foi com os caras que realmente estavam afim de algo novo. Sabe, religioso não está afim de coisa nova. Religioso, ele se prende numa caixinha e ele quer viver aquilo ali todos os dias. Mas deixa eu falar, Deus tem novidade de vida para nós. Deus quer quebrar os seus paradigmas. A igreja que vai conquistar esse mundo é uma igreja que revolucionária, onde nós vamos quebrar os padrões da religiosidade. Assim como Jesus quebrou os padrões da religião daquela época. E foi andar com prostituta, foi andar com publicano, foi andar com pecador, a ponto dos religiosos se escandalizarem dele. Você está pronto para isso? Amém. O pessoal de outras igrejas falar da gente, já falam alguns, né? Essa videira aí é a igreja onde pode pecar, alguns falam, né? Não sei o que. Irmãos, você está preparado para isso? Mas é o que Deus quer fazer. Se você deixar, Deus vai levar a gente para experimentar coisas extraordinárias. Sabe, é uma vida maravilhosa que Deus preparou para nós. E é uma vida pela fé. Amém? E é isso que eu vou falar hoje. Então, se você... Bem, eu sei que você já abriu em Hebreus, mas eu vou ler 2 Coríntios 4:13 para nos introduzir nesse tema aqui. Se não quiser abrir, tudo bem, eu vou ler. 2 Coríntios 4:13 diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Amém? Diga assim, nós temos o mesmo espírito de fé. Agora, mesmo de quem, irmão? O apóstolo Paulo aqui está falando a respeito dos homens que fizeram grandes coisas na história da Bíblia. Você sabe, eu fui criado dentro de um contexto já, minha família já era crente quando eu nasci. E eu vi uma grande diferença entre aquilo que estava escrito na Bíblia e aquilo que as pessoas viviam. E eu me convenci de que aqueles grandes feitos, aqueles milagres que estavam lá na Bíblia, eram só naquela época da Bíblia. Tipo, foi só um período. Aliás, isso é uma corrente teológica que muitos teólogos defendem, né? Que essas coisas que aconteceram na Bíblia foi só para aquela época, quando a Bíblia estava sendo escrita. Né? Mas aqui a Bíblia está dizendo que não é isso, não. Está falando que o mesmo espírito de fé que aqueles homens tiveram, nós também temos esse espírito de fé. Amém? Então está dizendo isso. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então veja, a fé, primeiramente, ela é um espírito. Ela é algo que nos é dado. Por que nós temos o espírito de fé? Porque o espírito de fé é uma das faces do Espírito Santo de Deus. Então, todos nós, quando nos convertemos, recebemos o espírito de fé. Aliás, para você se converter, você tem que ter fé. Você tem que acreditar que existe um Deus que é invisível. Você quer dar nó na cabeça de ateu e de gente racional e falar isso. Não, quer dizer que tem um monte de gente aqui que eu não estou vendo? Exatamente, meu senhor, isso mesmo. Pode me chamar de louco, né? E eu estava lendo essa semana que Deus escolheu os fracos para envergonhar os fortes, né? As coisas pequenas para poder confundir os sábios. Essa é a pedra de tropeço.
Meu irmão lá, iletrado, irmão simplesinho, e tem uma sabedoria que vem dos céus, que às vezes o cientista, o doutor, o catedrático, ele não tem. Porque é uma sabedoria que decorre da fé. Então a Bíblia fala que nós recebemos o espírito da fé. Agora veja, existe um outro espírito também, que é o espírito da incredulidade. Então nós temos diante de nós uma escolha, você sabe, o primeiro pecado do homem foi mais ou menos da mesma forma. Lá, se você olhar em Gênesis 3, a Bíblia fala que o demônio apareceu para Eva e falou: olha, você pode comer desse fruto aqui. E Eva fala: não, mas Deus disse que no dia que eu comer eu vou morrer. E o demônio falou assim: é certo que você não morrerás. Em outras palavras, Deus está mentindo. Então naquele momento já havia uma decisão para ser tomada. Ou ela acreditava na palavra de Deus, ou acreditava na palavra do diabo. Sabe, e nós hoje, todos os dias, nos deparamos ao mesmo tipo de escolha. Nós temos um espírito de fé dentro de nós, mas também há um espírito de incredulidade, que ao mesmo tempo que você acredita, você ouve a palavra, você sai cheio de Deus aqui, talvez você passa por aquela porta e talvez o espírito de incredulidade vai tentar você e vai dizer: não, isso aí que você viveu foi só uma emoção, não é bem assim. Você sabe que essa palavra não é bem assim, é um problema, né? Não é bem assim. Não, é assim sim. Mas está escrito na Bíblia aqui: não, mas não é bem assim. Não, é assim sim, porque Deus não é Deus de confusão. É sim, sim ou não. Então veja, é assim. Então nós temos esses dois espíritos. E agora é interessante que esses espíritos, você pode dar voz a eles podem aumentar ou não. Se você começar a andar com gente de fé, você vai, o seu espírito de fé vai crescer. Se você olhar os grandes feitos de homens de Deus na Bíblia, todos começaram, porque a fé ela é contagiosa, irmãos. A fé ela é contagiosa, né? Gideão, quando foi chefiar um exército, né? Ele começou a transmitir fé para aqueles homens, e eles se tornaram grandes homens de fé. A mesma coisa Davi, quando chegou para o seu exército. Você sabe que o exército de Davi era assim, uma turma que tava, a Bíblia fala que eram amargurados, endividados, né? E pessoas que estavam decepcionadas com a vida, e Deus transformou. E Davi, através do poder de Deus, transformou aqueles homens no seu exército, no seu guerreiro. Você sabe, irmãos, porque é melhor você ter um exército de ovelhas liderado por um leão do que um exército de leões liderados por uma ovelha. Porque o espírito de fé, ele é contagioso. Sabe, você anda com pessoas de fé, aquilo te enche o seu coração. Sabe, o dia que você estiver sendo atacado, o dia que você estiver mal, porque, e veja, não se sinta acusado por isso, porque a Bíblia fala que existe o dia mau, o dia onde você é acusado pelo diabo, o dia onde você é atacado. Deixa eu falar, liga para um homem, para uma mulher de fé, que você vai ver como vai mudar o seu dia naquela hora. Você sabe, mas da mesma forma, o espírito de incredulidade também é contagioso. Sabe aquele povo hebreu, quando estava lá no deserto e chega diante da terra da promessa que Deus ia dar para eles, eles mandam 12 homens para espiar, 12 líderes das 12 tribos de Israel para poder espiar aquela terra. E 2 voltam, Josué e Caleb voltam falando: não, a terra é boa e é isso mesmo e nós vamos conquistar. Mas a Bíblia fala que 10 daqueles líderes chegaram e falaram: a terra é boa mesmo, mas lá tem gigantes e nós somos como gafanhoto aos seus olhos, nós não vamos dar conta. E a Bíblia fala que naquele dia o povo chorou, porque acreditou no relatório daqueles 10. O espírito de incredulidade que estava naqueles 10 homens contaminou todo aquele povo. Sabe, então muito cuidado onde você tem colocado seus ouvidos. Muito cuidado onde você tem colocado os seus olhos. Sabe, você pode se encher de incredulidade, ou você pode se encher de fé. É uma decisão sua. Você sabe, o nosso problema às vezes é achar que as coisas simplesmente vêm na nossa vida. Deixa eu lhe dizer, o Evangelho, ele é proativo. É você quem decide, é você quem escolhe aonde você vai.
Eu me lembro que eu ia em algumas igrejas, e isso é coisa das irmãzinhas lá do Brasil, tinha as caixinhas de promessa. Quem conhece caixinha de promessa? E aí era um negócio meio sorteava, né? Aí tirava, ó o que Deus falou para mim hoje, né? Você já fez muito isso, né? Você está rindo. E aí uma vez eu vi uma pessoa falando assim, não, eu não preciso de caixinha de promessa. Se eu estou doente, eu simplesmente procuro lá na Bíblia uma passagem onde a Bíblia fala a respeito, né, de saúde, de restauração, e eu leio. Aí eu falei, mas assim não vale. Tem que ser na sorte, para parecer que é Deus que está dizendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que está na Bíblia, Deus deu para você. Não é assim, tem 2.000 promessas. Não, nem é isso, é 200 naquelas caixinhas. 400, vai lá. Eu vou escolher qual que Deus tem para mim. Não, Deus tem todas para você. Sabe? E você pode ir lá e procurar a que fala exatamente aquilo que você precisa ouvir naquele momento. Então o Evangelho, ele é algo proativo. Ele não é passivo. Não é Deus que vai... você vai estar no canto e você vai se encher do Espírito. Não, muito pelo contrário. A palavra de Deus fala... enchei-vos do Espírito, é você quem se enche. Não, é uma força de expressão, porque Deus vem e a gente se enche. Não, porque nos versos seguintes, ali em Efésios fala, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, com cânticos, com hinos espirituais, dando graças em tudo, submetendo uns aos outros, ou seja, é a sua atitude que enche você do Espírito de Deus. Então é a sua atitude proativa que enche você do espírito de fé. Se você não levantar cedo, não pegar o seu carro, não vir aqui, não ouvir uma palavra de fé, você não vai ser cheio de fé. Se você não procurar na Bíblia, se você não estudar, se você não orar, se você não escutar de Deus, não tem como você ser cheio do espírito de fé. O problema é que às vezes a gente se converte e fica esperando as coisas acontecerem nas nossas vidas, mas isso é contrário àquilo que está na Bíblia. Deus, ele te capacita, Deus abre as portas, Deus abre os caminhos, mas é você quem escolhe. É interessante que lá em Apocalipse, Deus, quando fala para uma daquelas 7 igrejas, Deus fala assim, aconselho-te que vá e compres ouro. Ou seja, vai atrás daquilo que é valioso. Sabe, você tem comprado ouro? Ouro fala da presença de Deus. O problema é que esse nosso pensamento errado produz um tipo de vida errada também. Uma vida passiva. A gente não se preocupa em investir nas coisas de Deus. A gente se preocupa com todas as coisas. Mas quando chega, parece que as coisas de Deus dá uma... né? Eu fico muito preocupado quando às vezes a gente ouve falar, e veja, eu não estou acusando ninguém, eu sei que muita coisa que eu já falei a respeito de filho, eu estou experimentando e vendo que é bem diferente. Mas às vezes eu ouço os pais falando assim, meu filho estava com muito sono e eu não levei ele para a igreja. Eu falo, ok, tudo bem. Você faz a mesma coisa quando é com relação à escola? Quando ele está com muito sono, você não deixa ir para a escola? Se você faz isso, tudo bem, está ok. Agora, se você não faz isso, você está ensinando ele que a escola é mais importante do que o relacionamento com Deus, com o corpo de Cristo. Você está me entendendo? Os sinais que nós damos. Se você faz isso para a escola, tudo bem. Se você acorda e fala, não, hoje eu estou muito cansado, eu não posso buscar a Deus. Se você faz a mesma coisa para o seu trabalho, tudo bem. Agora, se para o seu trabalho, mesmo cansado, mesmo problema, você levanta e vai... Não, peraí, você está dizendo que quem põe o sustento na sua mesa não é Deus, mas é o trabalho que você está indo lá fazer. Então nós temos que... Porque nós aprendemos que para a igreja, precisa, é mais de leve, é mais light. Mas é o oposto, a palavra de Deus manda a gente ter uma atitude proativa, buscai. Quando a Bíblia fala a respeito de buscar a Deus, fala, buscai a Deus de todo o vosso coração, de vosso entendimento, com todas as vossas forças. Pô, mas que Deus difícil esse de achar, né?
Não é nesse sentido de você achar Deus, porque Deus está dentro de você, Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares, e é legal, eu consigo ver Deus em tudo. A Bíblia fala, enxerga o Senhor nos teus caminhos, né? E as suas veredas vão ser prósperas. Eu consigo enxergar a mão de Deus em tudo, mas Deus está falando de um buscar, de você dedicar a sua vida, aplique a sua vida a buscar a Deus, porque Ele é vida, porque Ele tem coisas maiores para você, porque é um alimento espiritual, que se você provar dele, você vai viver coisas extraordinárias. Por isso, com a mesma intensidade em que às vezes nós buscamos o nosso diploma universitário, a nossa posição social, as nossas finanças, o nosso trabalho, Deus está falando, pega essa energia e busca a Deus, ali está a resposta para tudo que você precisa. E é interessante, porque às vezes a gente acha que a gente tem que fazer uma escolha, né? Falar, ao invés de buscar as riquezas, eu vou buscar a Deus. O que de certa forma é correto, porque a Bíblia fala, não ajunteis tesouros na terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói, mas ajuntei tesouros no céu. Isso é verdade. Mas eu quero dizer para você, que quando você é próspero no espírito, quando você tem um relacionamento com Deus, você é próspero na sua alma, não tem como você não prosperar em todas as áreas da sua vida. Mas o problema é você buscar primeiro a prosperidade espiritual. Porque se você tiver a prosperidade física, prosperidade material, se você for um rico, um milionário, mas não cuidou da sua alma, nós vamos ter um problema aqui. E você vê muitos ricos que se suicidam, você vê muitas pessoas ricas que vivem tragédias familiares, ou que não se mataram, mas vivem uma vida destruída e nunca são satisfeitos. Porque ele tenta usar a riqueza para cobrir um problema na alma, um problema no seu espírito. E da mesma forma, se o seu espírito, se a sua alma é doente, o seu corpo se torna doente também. Não adianta você buscar médico, não adianta você buscar saúde. Então, quando a Bíblia fala, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, não está dizendo para você ignorar essas outras coisas, mas está dizendo que quando você buscar em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você está me entendendo? Não é uma escolha em oposição a outra. Deus não é contra a riqueza, Deus é contra a pobreza. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus se fez pobre para que nós se fizéssemos ricos. Então Deus é contra a pobreza, sabe por quê? Porque Ele se fez pobre para você ser rico. Então, se você não quiser ser rico, você está fazendo com que o sacrifício de Jesus fosse em vão. Então Ele é contra a pobreza, sabe? Mas não tem como você não prosperar andando com Deus. O problema é que nós invertemos, né? Nós buscamos as coisas materiais, buscamos as coisas físicas, e veja, tudo isso é necessário. É engraçado, às vezes a gente fala, ô irmão, vai lá em tal coisa, não posso, tem que trabalhar, né? Sabe como que é, né, pastor? Quem é que vai pôr a comida na mesa, né? Tipo assim, você vai pagar minhas contas se eu deixar de trabalhar? Mas na verdade Deus está dizendo, se você me buscar, eu vou te prosperar, eu vou fazer com que as coisas se resolvam na sua vida. Sabe, você não precisa, o mundo ele te ensina técnicas, né? O mundo te ensina como você administrar, como você ter um bom relacionamento, como você resolver esses problemas da alma. Se você vai numa livraria, está cheio de livros de autoajuda, ensinando como isso, mas deixa eu dizer, a Bíblia fala que a unção de Deus vos ensina todas as coisas. Se você se tornar um homem ou uma mulher espiritual, eu tenho certeza que você vai ter sabedoria para prosperar, para lidar com o dinheiro, vai ter sabedoria nos relacionamentos, vai ter sabedoria para lidar com todas as áreas da sua vida, porque Deus é a fonte de todas as coisas. Por isso nós temos que ter uma atitude proativa de buscar as coisas de Deus. E você pode ter certeza que quando a tua alma se torna próspera, todas as demais áreas da sua vida prosperam também. Tudo começa por uma alma próspera. Mas como que isso acontece? Bem, não sei.
Te falei que uma é que Deus mesmo vai ensinar, a sua sensibilidade espiritual vai te mostrar as coisas que você deve fazer. Mas você sabe uma coisa que é interessante? Se você vai olhar lá na história de José do Egito, a Bíblia fala que ele foi vendido como escravo, foi ser escravo lá na casa de Potifar. Fala que tudo que caía na mão dele prosperava. Fala que por causa de Deus na vida de José, as pessoas olhavam para ele e ele tinha graça aos olhos daquelas pessoas. As pessoas iam com a cara dele, em outras palavras. Você sabe que esse negócio de ir com a cara é muito sério, né? A gente fica muito preocupado com a primeira impressão. Mas você sabe que ir com a cara é a chave de tudo, né? Se você vai com a cara de uma pessoa e ela pisa na bola, fala, não, mas tadinho, né? Deve ter acontecido alguma coisa. Porque você já gostou, já tem uma empatia. Agora, se você não vai com a cara da pessoa, ela pode fazer tudo para te agradar. E parece que você não foi. Agora, deixa eu dizer, aqueles que têm o Espírito de Deus manifesto nas suas vidas. Sabe, Deus olha para você. As pessoas olham e não há como não acharem graça, não acharem favor na sua vida. As pessoas querem estar perto de você. Tem uma irmã aqui da igreja que me contou que ela trabalhava para uma família e não fazia quase nada, mas as pessoas pagavam ela para trabalhar lá, porque eles sentiam o perfume de Cristo quando ela ia na casa daquela pessoa. Que coisa maravilhosa, sabe, pagar para ficar exalando o perfume de Cristo. Já viu? Pessoas que querem você por perto, porque eles enxergam Deus na sua vida. Fala, não, fica mais um pouco aqui. Sabe, é tão bom quando você vem aqui em casa. Sabe, eu quero ter você por perto. Sabe, esse é o favor de Deus. Isso lá no seu trabalho é quando o cara vai escolher alguém para dar uma promoção. Não, chama o fulano lá. Eu gosto, né? É legal que as pessoas que não entendem o que é isso, eles têm vários nomes para isso, né? Fulano tem uma luz. Fulano tem uma áurea, né? Tem bons fluidos. Fluido nada, é o Espírito Santo de Deus. Sabe, você está liberando unção naquele lugar. Porque você sabe, crente morre de medo de pegar em macumba, né? Fala a verdade. Morre de medo, né? Mas você sabe que no Velho Testamento, se alguém pegasse em algo impuro, ele ficava impuro. Mas no Novo Testamento, você hoje é santo. No que você pega em alguma coisa, aquilo se torna santificado. Amém. Jesus, quando pegou no leproso, não foi Jesus que ficou impuro, foi o leproso que ficou puro. A Bíblia fala que a mulher que é crente, ela santifica o marido que é incrédulo. Uau! Sabe, no Velho Testamento, a maldição pegava. Eu quero dizer que no Novo Testamento, a bênção pega. E eu falo para os irmãos, anda perto de mim que você vai ser abençoado. E sabe, eu não estou me achando não. Isso pode acontecer com você. Eu quero dizer porque você é abençoado. Esse negócio de ficar correndo atrás de bênção é para incrédulo. Porque nós já somos abençoados. Deus, quando chama Abraão, lá em Gênesis 12, Deus não fala assim, não, vai para lá para eu poder te abençoar. Não, vai para lá e ser uma bênção naquele lugar. Vai lá abençoar as pessoas. De ti farei uma grande nação e todos serão abençoados através de ti. Você já parou para pensar nisso? Que a bênção já está em você, você tem que começar a liberar ela. Porque o mundo é assim, quanto mais você retém, mais tem, mas nas coisas de Deus é o oposto. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você dá. Pessoas, quanto mais, a Bíblia fala que o generoso é quem prospera. O mundo fala para a gente o quê? Não, se você não gastar, se você segurar o dinheiro, você vai enriquecer. A Bíblia fala o oposto. Se você for alguém generoso, você vai prosperar. Está lá em Provérbios 3. As coisas na Bíblia são opostas, os valores espirituais são diferentes. Então quero dizer, quanto mais você abençoar as pessoas, mais abençoado você vai ser. Deus vai olhar para você e falar, não, ele está usando bem, eu vou dar mais. Você sabe, porque bênção é um bem espiritual. Bênção é um valor do reino. E é interessante que lá na parábola dos talentos, a Bíblia fala que aquele Senhor entregou para os seus servos os seus talentos. Você sabe, Deus colocou sobre as nossas vidas a sua unção. E a ideia ali naquele texto, em Mateus 25, é que os servos não retessem, mas fluíssem naquilo.
E quanto mais eles fluíram, mais eles receberam. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente está esperando ter. Eu falo, você já tem. Deus já providenciou tudo que você precisa para que você possa levar uma vida abundante. Seria uma incoerência Deus chegar para alguém e falasse assim, olha, limpa essa sala aqui, e não entregasse uma vassoura para você. Mas vai limpar como sem vassoura? Então deixa eu dizer, Deus já te proveu de tudo que você precisa para você levar uma vida abundante. Toda unção que você necessita já foi providenciada. O que Jesus Cristo falou quando ele foi crucificado? Está consumado. Ou seja, você sabe o que é interessante, irmãos? Que Deus criou o mundo e criou o homem, e a Bíblia fala que lá no 7º dia, o que Deus fez? Deus descansou. Agora você sabe, descanso não é isso que a gente faz, né? Deus não se cansa. Você imagina, Deus sentou num banquinho, nossa, deu trabalho demais fazer o sol, olha que calor agora, né? Deus não se cansa. Descansar é você encerrar um trabalho, é você concluir. Então Deus construiu todas as coisas e descansou, ou seja, eu terminei meu trabalho. Mas alguma coisa aconteceu que Deus voltou a trabalhar. Porque Jesus falou, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Alguma coisa aconteceu que fez com que interrompesse o descanso de Deus e fez com que ele precisasse voltar a trabalhar. O que foi? A queda do homem. A queda do homem. Porque Deus preparou tudo perfeito. Mas o homem quando caiu, o homem quando pecou, isso interrompe o trabalho de Deus, porque agora Deus precisa restaurar o homem. E eu falei domingo passado, para criar o mundo, Deus levou 7 dias, para resgatar o homem aproximadamente 4.000 anos. Deu muito mais trabalho salvar eu e você, do que criar todo o universo. Mas Deus, eu falo, irmãos, Deus podia ter passado a régua, começado tudo de novo. Mas Deus quis provar o seu amor para conosco. Quis provar o quanto Ele ama a sua criação. Preferiu escolher o caminho mais demorado, 4.000 anos, para enviar Jesus Cristo e resgatar. Agora sabe, Jesus Cristo quando é crucificado, e Ele fala assim, está consumado. Ou seja, está acabado. Tudo que precisava ser feito, já foi feito. Sabe aquela bênção que você precisa? Já foi feita. Aquela cura que você está buscando, já foi feita, já foi providenciada lá na cruz. Sabe aquele emprego que você precisa, já foi providenciado. Tudo que tinha de ser, veja, onde que Jesus está hoje, a Bíblia fala, Jesus está assentado à destra de Deus. Você sabe, no Velho Testamento, o sacerdote, ele ficava em pé o tempo inteiro ministrando ao Senhor. Mas Jesus está sentado, ou seja, está concluída a obra. Tudo que você precisa, Jesus já providenciou. Quando Ele venceu a morte, todas as coisas que você precisa já foi providenciado. Agora, por que então que nós ainda temos dificuldade com muitas áreas? Porque nós não temos a fé. A fé que toma posse dessas coisas que foram conquistadas, para que nós possamos usá-la. Mas acredita em mim, está pronto. Não há nenhum outro tipo de obra, irmão. Muito cuidado com o que você está orando. Nós oramos de forma muito errada. Eu vejo irmão pedindo, Deus, por favor, cure isso aqui. Não, a Bíblia não manda você orar por cura. A Bíblia manda você impor as mãos e liberar a cura sobre a pessoa. Você está pedindo para Deus algo que Ele já fez. Deus, por favor, perdoa os meus pecados. Você está pedindo para algo que já foi feito. Você está pedindo, Deus, sabe aquele pecado lá não sei onde? Deus fala, não sei. Uai, Deus, como você não sabe? Não, porque a Bíblia fala que todos os nossos pecados, Deus escolheu lançar no mar do esquecimento. Ele escolheu não lembrar dos nossos pecados para poder se relacionar conosco. Então você está falando do quê?
que você está pedindo? Será que você não está pedindo coisas que já te foram dadas? Será que a tua provisão já não foi providenciada por Jesus? Sabe, eu oro para Deus por outras coisas. Deus, me mostra onde é que está. Eu não peço para Deus um recurso financeiro. Eu falo, Deus, onde é que está o recurso que o Senhor já preparou para mim? Onde é que está a solução? Quando eu estava orando para comprar uma casa, vamos lá, Deus, por favor, me dá uma casa. Não, Deus, mostra para mim onde é que está a casa, que lá na eternidade o Senhor já separou para mim. E funciona. Sabe, nós temos que entender que nós já estamos numa obra que já foi consumada. Irmãos, isso é maravilhoso, isso me traz uma paz de espírito tão grande, saber que as coisas já foram definidas, já está tudo feito, está consumado. Sabe, você não está entrando numa igreja para saber no que vai dar. Será que vai dar certo? Será que Jesus vai vencer o diabo? Será que lá na frente nós vamos conseguir? Não, irmãos, nós estamos entrando num jogo ganho. Sabe, e se você não entender, se você não assumir essa postura, que entende essa realidade, você vai viver desesperado. Já viu crente que anda desesperado para lá e para cá? Crente com medo do diabo, isso aí, corre, não, ai, Jesus, e não sei o quê, sangue de Jesus, que isso, irmão? Que isso? Você tem que viver no descanso de Deus, descanso da obra consumada. Sabe para que a gente ora? Para ouvir aquilo que Deus já fez, para ouvir de Deus o aconchego, o consolo. Sabe? Eu espero estar mudando alguns conceitos na sua mente. Espero que esteja produzindo fé no seu coração. E, bem, não era bem isso o que eu tinha preparado para hoje. Mas eu vou parar por aqui, irmãos, porque não vai dar tempo de eu entrar no assunto. Mas, amém, amém. Eu creio que Deus, quem quer falar isso para a sua igreja, sabe, descansa na obra consumada de Deus. Sabe, simplesmente entra e desfruta. Você sabe, o homem foi criado em que dia na criação? A Bíblia fala, irmãos. 6º dia. Você sabe qual foi o primeiro dia do homem? Foi o 7º, né? Se o homem foi criado no 6º, o primeiro dia do homem foi o 7º, né? E eu fico pensando que Adão chegou lá, e aí Deus, o que tem para hoje aí? O que nós vamos fazer e tal? Deus falou, olha filho, agora nós vamos descansar. Primeira coisa que você vai aprender é descansar. E é justamente o oposto, né? Que a gente quando se converte, chega lá para o pastorzão, né? E aí, pastor? Não, agora, filho, agora você tem muito trabalho. Agora você não pode isso, você não pode aquilo. Agora você tem que ser assim. Não. Primeira coisa que você precisa aprender é a ser alguém que descansa. Descansa numa obra consumada. Sabe, esse é o maior sinal de confiança em Deus. É você saber que o seu Pai cuida de você e preparou todas as coisas para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Se você crê nessa palavra, eu te desafio a ficar de pé, para que a gente possa orar sobre isso e tomar posse dessa palavra.